E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje aqui a gente vai começar falando sobre o Foro de São Paulo, porque a Venezuela está se alinhando e conseguindo ajuda de vários países para um possível embate contra o Brasil e a Colômbia. A gente também vai falar da reação do Foro de São Paulo, principalmente na América Latina, o que está acontecendo com alguns países ao nosso redor, mas o nosso assunto principal do vídeo não é esse, é coisa muito boa, notícia boa, adoro notícia boa, gente. E a gente vai falar sobre Bolsonaro na Faria Lima. Teve algumas movimentações nos últimos dias, a mídia se não deu muito assunto, mas conversando com pessoas do mercado financeiro, recebi um feedback bom, fui atrás de algumas matérias, só o Lauro Jardim que soltou uma notinha em algumas revistas mais especializadas da área de economia, mas isso daqui não é pauta econômica apenas, não é porque Bolsonaro se encontrou com um empresário, não é Bolsonaro em si, você vai entender. Coisa boa, inclusive eu tô com um áudio aqui exclusivo, tive que mudar um pouco a voz para você não saber com quem eu estou conversando. Eu acho que vai deixar vocês um pouco animados. E eu quero mostrar, a gente vai falar disso aí sobre uma coisa que é escolha, nós ou o comunismo. Vocês vão entender, eu quero falar com isso, também uma discussão sobre puristas e românticos. Isso aí já vai se derivar até um pouco do Foro de São Paulo. A gente vai falar do Mourão aí, que veio defender os amiguinhos do Dória, mas também não foi bem assim, eu coloquei esse meu título para você ficar assim, o que foi que aconteceu? E quando eu falo esquerda segue avançando, tem muita coisa, tem a questão da esquerda em si, né? Essa união nova, PT, PDT, o Felipe Neto aí junto com o Glenn nas redes, Ilona Sabo, Vera Magalhães, eleições, o Barroso, eita, esse Barroso tá demais, era pra ter colocado aqui o Barroso, mas já tem muito assunto, o Barroso, umas lives aí muito estranhas no TSE, a gente vai comentar sobre tudo, mas vamos começar sobre a questão da Venezuela. O Eduardo Bolsonaro veio a público para falar que o Maduro anunciou que a Rússia, os amiguinhos do Dória, Irã, Cuba, enviarão assessores à Venezuela para atualizar os sistemas de defesa. Sabe, eu vou modificar a palavra, vocês estão entendendo. Segundo ele, a estratégia impedirá ações militares do Brasil e da Colômbia. Nenhuma palavra sobre presença da galera que gosta de tocar o terrorzinho lá no regime. E aí o Vale de Fares, que é um jornalista americano, grande mídia, trabalha até na Fox News, veio falar, ó, olha só, depois que o Biden falou que caso ele vencesse, vai colocar pressão no Brasil e algumas sanções contra o governo de Bolsonaro, quando ele foi eleito, agora a gente tem Cuba, Irã, China, Rússia falando que vão mandar alguns militares para a Venezuela para preparar, né, que o regime Maduro para um possível embate. A palavra é outra, né? É basicamente só botar a letra L no final, a mesma palavra em português. Entre o Brasil e Colômbia. Olha o que está acontecendo. O cara fala, ó, presta atenção, vocês podem parar isso daí na terça-feira. Olha só o que eu digo, o Brasil tá, sabe, no centro das movimentações da geopolítica mundial. Mas Eduardo Bolsonaro ainda completa falando que surgem mais denúncias consistentes do envio de mísseis de longo alcance do pessoal aí para a Venezuela. Estaria o regime lá do Oriente investindo em uma nova crise agora na América Latina? Estaria Maduro investindo milhões e milhões em defesa, entre aspas, enquanto o povo passa fome? Não sei, mas está tudo muito estranho. Inclusive, que lhe dizem o que? Contra Brasil e Colômbia. Onde é que o Pompeu, quer dizer, onde é que o Pompeu se encontrou com o presidente? Acho que foi o presidente da Colômbia, né? Diz para vocês, a viagem de Pompeu, a grande mídia, ficou criando um problema pelo fato que o Ernesto se encontrou com o Pompeu. Mas, enquanto, assim, o ponto principal era falar o seguinte, o Pompeu, ele veio para a América do Sul, ele veio dar uma voltinha na América Latina. Ele não veio para o Brasil se encontrar com o Ernesto, sabe? Saiu em todos os jornais da grande mídia, aqui na Austrália mesmo, todos os jornais falando, nossa, o grande tour que o Pompeu fez na América Latina. Tem algo grande acontecendo, se encontrando com líderes, no Brasil se encontrou com o ministro de Relações Exteriores, mas na Colômbia se encontrou com o presidente. E eu ainda falei, se ele se encontrou com o Ernesto, Bolsonaro tá sabendo e tenha certeza. Ernesto falou o que Bolsonaro gostaria. Mas vamos aqui adiantar para a gente começar a pegar já o link para a gente começar a falar da questão da Faria Lima. O Constantino fez um artigo interessante. Ele fala o seguinte, o Foro de São Paulo reage. Após mais de 14 anos do petismo, o país conseguiu se livrar dessa maldição e não foi por meio de heróis limpinhos.
Ou alguém vai mesmo diminuir o papel de um Roberto Jefferson ou de Eduardo Cunha no processo? Leia mais. Até quando eu for mostrar áudio para vocês, tem um pedaço do áudio que eu não coloquei, mas tem a ver com isso daí, né? Papel dos... Não podemos descartar o papel de algumas pessoas. Olha só, a Venezuela foi o aluno mais exemplar do Foro de São Paulo, o caso mais bem sucedido, do ponto de vista dos golpistas. A democracia foi totalmente destruída, os últimos dissidentes tentam fugir e a economia acabou virando um pó e os cidadãos viraram escravos de Maduro e seus capangas. Na Venezuela, o socialismo deu certo. Depois continua falando que já nos demais países houve reação a tempo de impedir o pior. Não sei, né? Na Bolívia, Evo Morales foi se exilar após decisões judiciais apontando seus golpes nas urnas e atividades muito contraditórias. Mas seu preposto venceu as eleições e ele usa outra palavra, né? Um cara que gosta de Coca-Cola, vamos falar assim, já se sente à vontade para regressar ao país. Alguns jornalistas querem acreditar ou fazer seu público acreditar que o Arce será muito diferente do seu mentor, será mais moderado. Esse pessoal nunca aprende. A Bolívia, que a priori tinha se libertado, já caiu de novo nas garras do Foro de São Paulo. De novo, eu acho que é o Movimento Avança Socialismo, alguma coisa assim. É alguma coisa, Movimento de Socialismo. É o nome do partido do cara que se elegeu do Arce, é MAS, lá na Bolívia. Venezuela. Aí você vê na Argentina, a Kirchner, ela tinha sido expulsa do poder, o Maurício Macri ele tinha vencido com a plataforma liberal, deixou muito a desejar, traiu boa parte da agenda, permitiu assim a volta da agente do Foro de São Paulo, suspeita de vários crimes, no caso a Kirchner. O Alberto Fernandes, que é o poste que está lá fingindo que é o presidente, já adota medidas que apontam na direção venezuelana, com cada vez menos espaço para as liberdades individuais e mais asfixia as empresas. É questão de tempo até a Argentina cair no mesmo abismo venezuelano. Então, também está complicado. A gente está cada dia mais isolado na América Latina. Só que eu quero falar do governo Bolsonaro. Mas ainda temos que falar sobre o Chile, que o Chile que tinha ficado blindado por muitos anos, se desenvolveu bastante, se tornou um dos países mais desenvolvidos da América mesmo, acho que só ficava atrás dos Estados Unidos e Canadá. Tinha lá feito uma grande reforma estruturante, desde a Constituição que vem dos tempos de Pinochet, e o próprio Constituição diz que a Michelle Bachelet flertou com parte da agenda, mas sem ousar mexer tanto nas vacas sagradas, nas reformas liberais da era Pinochet que permitiram o sucesso relativo do país com o melhor índice de IDH da região. Bachelet foi lacrar na ONU e o empresário liberal Sebastián Piñera chegou ao poder. E aí o que foi que aconteceu? Liberal, gente. A esquerda radical literalmente colocou o país... Você sabe como é que vocês estão vendo que está acontecendo no Chile, né? Vocês viram lá a igreja. E a chantagem rendeu frutos. Um plebiscito foi aprovado para se criar uma nova Constituição. E provavelmente o Chile terá mais populismo à frente. Ainda não é game over, mas é um baita sinal de perigo. E aí agora chegamos no Brasil. O que é que Constantino, o liberal, vai falar? Aquela coisa, já falado do Constantino. Eu tenho uma memória boa. Eu lembro de quem era Constantino. Eu lembro, inclusive, se você coloca o Constantino estava postando há um ano atrás, se botar numa busca avançada no Twitter, filtrar, eu sinto que ele viu que surgiu um vácuo e na política não existe vácuo, todos os vácuos são ocupados, sempre está vendo nicho. Mas enquanto ele está jogando do nosso lado, eu acho muito interessante e quero que ele continue jogando com a gente. E olha só o que ele fala sobre o governo. O governo Bolsonaro começou muito promissor, montando um ministério técnico sem divisão em feudos partidários. Começou bem, será que o Constantino vai desandar, vai começar a picar o pau no governo agora? Começou bem, mas se vendeu pro Centrão? Será que ele vai falar isso? Olha só. A ideia era governar por meio de bancadas temáticas e pressão das ruas. Mas isso parecia um tanto ingênuo. Com o Congresso fragmentado, que tem dezenas de partidos, parece piada esperar uma governabilidade dessa forma. E sem mensalão ou petrolão, o que resta? Ele já começa a falar, a ideia inicial era não ter nenhuma, união, nenhum grupo que fosse diferente, conseguir realmente placar os conservadores com o apoio das ruas e fazer a coisa andar. A gente sabe como é Brasil. Parecia ingênuo e a gente viu que realmente não deu certo. E olha só o seguinte. Acreditar na possibilidade de persuasão dos deputados e senadores, com base em bons argumentos e espírito público, chega a ser ainda mais engraçado que as opções anteriores. Realmente, a gente convenceu os deputados
faça o bem pro Brasil, é mais ingênuo ainda. Quem cobrava mais articulação e diálogo do presidente com o Congresso, agora reclama do Centrão, sem apresentar uma alternativa concreta. O Congresso foi eleito, eis o ponto, e por mais que seja urgente uma reforma política para reduzir o poder dos caciques partidários, essa é a realidade que se impõe hoje. Então parece que Constantino caiu, tomou uma dose grande, sabe, uma garrafa inteira de realidade. E o que eu venho falando para vocês, temos 513 deputados no Brasil, onde 140 são de esquerda mesmo para valer. PT, PSOL, PCdoB, Rede, PSB, PDT, PSB, acho que já falei. Vocês sabem quais são os partidos, Cidadania. E aí a gente tem o resto, que é um punhado de uns 25, que são realmente assim, mais de direita, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Luiz Felipe, Felipe Barros, Carol de Tone, Cristonieto, esse pessoal. E você tem o resto, que é todo mundo centrão. É basicamente isso daí. É um pessoal que é mais um centro-esquerda, um pessoal que é mais um centro-direita, né? É um pessoal que é nova esquerda. E o Constantino tá falando, amigo, ele tá fazendo aqui uma crítica aberta pros liberais, que traduza por nova esquerda. O pessoal do MBL, o pessoal do Novo, todo esse pessoal que fala que Bolsonaro tinha que articular. E no primeiro momento que Bolsonaro começa a articular, começa a flertar, conversar com o Centrão, já não presta mais. Bolsonaro traiu, Bolsonaro é um traidor, Bolsonaro se vendeu pro Centrão, exatamente o que ele falou que ele não iria fazer na época da campanha. Hoje ele falou, cara, dá uma alternativa, me mostra alguma alternativa. E ele continua assim, o governo Bolsonaro, portanto, está fadado a decepcionar os puristas, aqueles mais românticos que desconhecem os bastidores da política. Você lembra lá que eu falei, né, de puristas e românticos? Não vai fazer sentido agora. Calma que a gente vai falar depois da Faria Lima. As reformas liberais serão desidratadas no caminho. Nacos do governo serão cedidos em troca de governabilidade. E não resta muita escapatória. Alguns vão achar que o presidente cedeu demais. Outros vão tolerar mais anéis entregues para preservar os dedos. Mas somente os idealistas vão condenar todo tipo de concessão. E uma coisa, meus amigos, que eu confesso para vocês, que eu mudei bastante, é a forma de entender e enxergar a política, sabe? Vim do processo que a gente não estava no poder, sabe? Sei lá, a vida inteira. Vim do processo de eleição e se deparar com a situação que nós estamos agora, que nós somos o poder, é diferente. Hoje em dia eu consigo ver bem claro na minha cabeça a diferença que eu vivo no discurso, da pauta, comportamento, o que é discurso de eleição, o que é comportamento de eleição, sabe? Seria mais ou menos assim. A gente sabe que na vida a gente tem intempéries, a gente tem problemas, a gente tem surpresas na vida, mas quando você vai vender o seu peixe, sabe? Quando você monta um plano, quando você decide o que você quer da vida, quando você tem um sonho, você não tem nem como pensar sobre tudo isso. Inclusive, é o primeiro exercício da aula número 1 do COF. Você imaginar a sua vida inteira, você imagina, você morreu, você tá lá no seu velório, você finge que você foi no seu velório e você pergunta pro seu melhor amigo, a pessoa que mais lhe conhece, quem foi você? E aí você vai tentar descrever o máximo que você conseguiu, sabe, chegar em sua vida. Isso daí é o discurso de campanha. Você vai falar, cara, se eu conseguir, o meu máximo é isso daqui. Para você realmente conhecer como pensa o candidato, sabe? Como pensa aquele determinado político. Uma coisa são várias campanhas, como o pessoal faz, só para vender o peixe. É que eu vou fazer isso aqui na economia, eu vou fazer aquilo outro. Outra coisa são aquelas propostas de campanha que você começa a fazer a leitura ideológica dos candidatos. Então, tá começando a ficar tudo muito mais claro em minha cabeça. A gente tá aprendendo muito. A gente tá chegando no final do segundo ano de governo. A gente não tem nem 2 anos. E o que muita coisa acho que mudei, e acho que o Constantino também, ele vem percebendo algumas coisas. Porque ninguém da direita sentiu esse gostinho. Ninguém sabia que gosto era esse de sentar na cadeira da presidência da República. A gente não sabia, a gente sempre foi oposição. A oposição a gente já sabe fazer, é reclamar. E agora que a gente tem que botar em prática? E agora que a gente vai botar em prática, vamos falar da Faria Lima. Mas antes, olha só isso daqui. Antagonista. Saiu a matéria falando que Jair Bolsonaro deu mais um naco do governo para o Centrão. A mesma expressão que Constantino usa. O senador Jorginho Melo, do PL, de Valdemar Costa Neto, é vice-líder no Congresso.
Volto pro Constantino. Qual é a opção? Me dê uma opção. Me dê uma opção, antagonista. É pra botar quem? Alguém no PT? É pra colocar quem? De qual partido? Qual partido é permitido? Qual partido no Brasil não é do Centrão? Eu preciso saber. A gente precisa saber porque pro antagonista ninguém presta. E a própria Sarita vem, né? Desinformação do ANTA. Vice-liderança do governo no Congresso é cargo do Poder Legislativo. Quem escolheu foi o Eduardo Gomes. Não do Poder Executivo. Não faz parte do governo. Ele tem a função no Congresso de dizer como o governo gostaria que fossem votados os vetos e o orçamento. Daí a necessidade de diálogo. Acabou. Mas é narrativa. A gente vai falar muito da narrativa do antagonista também. Mas vejam só, vamos falar de notícia boa. Saiu uma matéria no Globo do Lauro Jardim, e é um cara que eu sempre tento ler, porque o Lauro Jardim parece que ele tem uns contatos. Muita coisa ele fala é barrigada, adora criar uma narrativa, mas vez ou outra o cara tem fatos, que ninguém às vezes está comentando, e ele gosta de fofoca. E o Lauro Jardim veio me contar que Arthur Lira quer os votos da Faria Lima. Eu tô falando para vocês de presidente da Câmara até uns dias. Ele diz o seguinte, ó, que o Arthur Lira, candidato do governo do Centrão à presidência da Câmara, fez um periplo ontem em São Paulo para vender o seu peixe junto à venda Faria Lima e ao empresariado em geral. E olha só, à tarde reuni-se com um grande banqueiro de investimentos. E à noite foi a estrela de um jantar que reuniu Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco, o próprio Lauro Jardim coloca como primeiro nome. Eu vou passar um áudio para você interessante. Depois, Fábio Emílio de Moraes, do Grupo Votorantim, família tem, né? Tem a bufunfa. Ivan Manteiro, Credit Suisse, Flávio Rocha, Riachuelo, Cândido Pinheiro, Rap Vida, entre outros. Gente, só galera da mais alta nata, sabe, do mercado brasileiro de empresários. E aí nas conversas, Lira moldou o seu discurso com tudo o que os empresários e banqueiros queriam ouvir. Defende a agenda de Paulo Guedes e é a favor da manutenção do teto de gastos, etc. Em resumo, o Arthur Lira quer substituir o Rodrigo Maia, de quem desafeto, no coração da elite empresarial. Eu não coloquei aqui no vídeo, mas quem não acreditar em mim, coloca assim, ó, Rodrigo Maia, BTG, Rodrigo Maia, XP Investimentos, Rodrigo Maia, empresários. Vocês vão ver uma monstruosidade, são uma cascata de matérias, notícias, de lives em que o Rodrigo Maia está conversando com empresários. Lives que às vezes nem vai para o público. Já me chegaram a mandar uma vez um link, uma reunião no Zoom fechada para 100 pessoas que o Maia está conversando com alguns deputados grandes. Tipo assim, gente, empresário, tem bala na agulha. Esse pessoal financia a campanha. Vocês já foram olhar quanto Rubens Menin, o dono da CNN, já investe anualmente em campanhas? Já olharam quanto o Salim Matar tira do próprio bolso anualmente? Esse pessoal, gente, não tá pra brincadeira, e ainda, inclusive, tem braços e tentáculos dentro de Brasília. E aí, tem um áudio aqui pra mostrar pra vocês, que vocês vão entender onde é que a gente vai chegar no vídeo de hoje. E olha só, não posso revelar quem foi a pessoa, tive que até que modificar a voz, mas garanto pra vocês que é uma pessoa com grande trânsito no mercado financeiro brasileiro, um analista de risco, várias coisas, e comentou sobre essa reunião do Lira, e olha só o que ele disse. E as famílias de São Paulo e basicamente as famílias do resto do Brasil, né? Aí quando você vai para o Nordeste, os grandes coronéis, quando você vai para o Sul do país, são as famílias mais industrializadas e que elas estão, na maioria das vezes, mais próximas aí ao pessoal de São Paulo. Aí você divide ali pessoal de Minas, um pouco mais colado no Rio, e a galera agro, que são os emergentes, né? A turma emergente. Então, esse aceno que o Lira vem fazer em São Paulo com o Bradesco é algo assim, mano, muito high level, entendeu? Porque o Itaúzão é colado aí com essa galera nova, né? Porque Ele começa falando, desenhar para mim como é que funciona o mercado no Brasil, a divisão empresarial no Brasil. Fala dos grupos no Rio de Janeiro, os grupos de São Paulo, como é a questão no Nordeste, como é que funciona no Sul do Brasil, como é que funciona no Centro-Oeste. Teve muito mais coisa, deu um corte aqui no áudio, ele foi me falando, teve coisas antes também. Ele foi tentando me explicar como é que as coisas funcionam. Então ele percebe o seguinte, ele fala, tem vários grupos. O grupo mais forte de empresariado, principalmente pessoal de banco, de investimentos, está em São Paulo.
Os grandes empresários do Rio de Janeiro, que depois ele fala assim do Itaú, eu cortei o áudio, mas ele fala o seguinte, é um pessoal que também tem muita bala na agulha, mas é um pouco mais difícil para o governo ter uma certa penetração, porque historicamente os empresários cariocas gostam de cortar mais para a esquerda. E aí vocês podem ver o Grupo Globo, vocês podem ver o pessoal Luciano Huck, o pessoal do Itaú, Felipe, ele fala, pô, acho que até o Felipe Neto, o Felipe tá ligado com esse pessoal, vai dando uma série de artistas, de o que esse pessoal defende, as pautas. Ele fala mais complicado, ele fala assim, ó, eu vou continuar passando o áudio aqui, olha só. Deixa eu apontar, o BTG vai seguir, né? Porque o BTG, o Bradesco é o banqueiro do BTG e outros bancos e outras grandes famílias, né? Aí aqui ele fala o seguinte, ó, o que o Bradesco falar é isso, outros bancos vão seguir, o BTG vai seguir, famílias vão seguir, por quê? Porque no final das contas o Bradesco é um banco enorme, e é o Bradesco que manda. Se o Bradesco falar, ó, o norte é naquela direção, pense que o Bradesco é o capitão do navio. A galera é marujo, beleza, a gente vai. É isso daí, então, conversar com o Bradesco, o cara falou, cara, isso aí é grande, o governo tá indo, sabe, lá em cima, o governo tá indo lá em cima, e olha só. Muito próximo ali no governo Temer, né, cara? Vários caras do Bradesco no Ministério, na Fazenda, Banco Central. Então, esse aceno, cara, pode ser um aceno importante aí pra política, porque, mano, Bradescão, bancão, né, cara? Banqueiro falou, político meio que obedece, né? Então, um lobby ali grande por trás, né, de tudo isso. Fora esses outros empresários aí que são importantes, né, mas a presença do Bradesco me chamou muita atenção, porque geralmente os caras gostam de fazer tudo muito reservado, né? Fazer tudo bem reservado. Ele fala umas coisas, vocês conseguem ver que, inclusive, Putz, minha memória esse dia tá ruim. Ele fala da questão do Bradesco, ele fala, ó, cara, isso, aquilo, outro. Coisa grande. O Bradesco é coisa grande. Até já esqueci aqui do áudio já, tava pensando aqui já outra coisa. Mas vocês estão vendo. Conversei com a pessoa, falou, cara, essa movimentação... Ah, lembrei o que ele ia falar. Questão da penetração do Bradesco dentro da política. Ele fala, cara, o governo Temer tinha um pessoal do Bradesco, em alguns cargos, Ministério da Fazenda, e eu não tá aqui no áudio, ele fala, o Bradesco, dentro do mercado financeiro, quando você analisa até a queda da Dilma, quem deu o primeiro pontapé foi o Bradesco. Ele falou, se tu quiser outro momento, eu te conto essa história, e você vai começar a entender como é que as coisas funcionam, né? Como é que vem essa pressão de lobby via mercado financeiro para dentro do coração de Brasília. Fico muito feliz, galera, que eu vou conversando com vocês, produzindo vídeo, conhecendo gente, trocando ideia, aprendendo. Todo dia aprendo coisa nova. Tô interessante isso daqui. E olha só, a gente tá só começando a falar do Arthur Lira. Ah, isso é uma matéria, fui lá pesquisar depois eu vi primeiro aquele matéria do Lauro Jardim, fui atrás, falei, cara, o que é que tá acontecendo? Que movimentação é essa? Eu tô muito preocupado com a presença da Câmara. Ele falou, não, isso, vai atrás, tem mais umas matérias aí. Achei esse daqui é o da Cada Minuto, olha só. Arthur Lira apresenta a pauta certa para o Brasil em entrevista a site de economia. Ser um ponto de equilíbrio entre responsabilidade fiscal e os programas sociais e de desenvolvimento em regiões como o Nordeste foram os principais assuntos abordados pelo deputado Arthur Lira em entrevista ao respeitado site de economia Brasil Journal. Tá falando, não, é equilíbrio, sabe? Responsabilidade fiscal e problema de desenvolvimento. É o que? Fazer obra e segurar o fiscal. Segura o teto, mas vai fazer obra, investimento, a economia girar. Na conversa com os jornalistas, o Lira enfatizou que há espaço dentro da Câmara dos Deputados para dar prioridade aos projetos que façam avançar as reformas estruturantes, sem perder de vista os programas sociais. A gente está focado nisso daqui. É a imagem do Lira, mas eu vou trazer coisa mais detalhada. O deputado, forte candidato ao posto mais alto da Câmara, destaca a importância de conclamar os deputados para a votação dos assuntos mais importantes ao Brasil, mesmo que disputas políticas aconteçam. E aí eu fui lá do Brasil Journal. Desafio fiscal. 1 hora com Arthur Lira, corpo e alma do Centrão. Beleza, vamos ver o que foi que falaram, né? O líder dos progressistas e cacique do Centrão diz que os relatos de que estaria obstruindo votação para pressionar por mais espaço na Comissão Mista de Orçamento
não passam de uma narrativa do jornalismo político numa época de falta de notícias. E eu estou mostrando para vocês nos últimos 2 dias. É a Rede Globo, é o antagonista, querendo falar que é a base do governo que está atrapalhando, quando na verdade o Maia quer a todo custo colocar o cara dele para gerenciar o orçamento. O Arthur se comprometeu a colocar os 3 partidos que ele representa para sessões consecutivas de votação entre 16 de novembro e 20 de dezembro. E olha só, por que a agenda de reformas não anda? O pessoal foi perguntar para o Arthur Lira. Olha a resposta dele. Onde se antecipou o processo, no meu ponto de vista? Discussões no Supremo sem consulta. A Constituição é clara. É vedada a recondução no mesmo período legislativo para o mesmo cargo daquele integrante. A dúvida que se cria é como o Supremo vai fazer essa análise. Para você que acha que está sem contexto, está. O pessoal perguntou por que a reforma não anda? E ele fala que existe, sabe, uma campanha antecipada pela presidência da Câmara. Isso daí é um dos principais fatores, um dos principais mesmo. E isso começou por um único motivo, porque o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre resolveram começar a articular para fazer o impossível, né? Porque é inconstitucional essa manobra deles. Então, a partir disso daí, começaram a ter as conversas e as pautas em Brasília começaram a travar. Falou, cara, quem tá travando as pautas, isso aqui tudo começou por causa do Maia e do Alcolumbre. Eu tô tentando ajudar, eu tô te garantindo que meus 3 partidos vão estar para votar as reformas. 3 coisas consecutivas. E aí ele pergunta de novo, qual a probabilidade o senhor atribui que o Congresso surpreenda o mercado e em 16 de novembro e 20 de dezembro faça o que o senhor disse que dá para fazer? E olha só, eu estou me comprometendo pelos partidos que temos união. O Congresso é muito maior. Sobre os meus partidos, eu prometo. O PP, PL, Republicanos, aí é comigo, amigo. E olha só, é o presidente da casa quem indica qualquer pauta. Vamos cobrar os relatórios que foram entregues, cobrar a entrega e cobrir o que estou dizendo. A minha predisposição, o que eu estou disposto a fazer, me comprometo publicamente é dizer justamente isso. Ele dá o recado claro. Se vocês querem que a reforma passe, se as coisas passem, avancem, o centro está na presidência da Câmara. Se não está avançando é por causa do Maia. A minha parte eu vou fazer. Agora é aí. Vocês vão aí é de vocês. Aí é com vocês agora. Vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Cadê o lobby agora? Contra o Maia. Vocês vão ter que colar para o nosso lado. Lembre o que o Lauro Jardim falou. Ele quer captar o coração da galera da Faria Lima. E olha só. Olhando de fora, a gente tem a impressão de que Brasília só aprova coisas quando está com a faca no pescoço, quando a vaca já está prestes a desmoronar no brejo, aí passa. Agora, uma coisa orgânica não tem, é só na crise. Agora que o dólar está em 5,80, quando bater 6, talvez passe alguma coisa. Ele fala, ó, primeiro, que eu não entendo, e ninguém, nem com que eu converse, entende esse nível do dólar. A não ser pela falta do dólar externo, falta realmente de capital. Mas, adoro mais, né? Quero frisar de novo. Quem faz a pauta não sou eu. Quem faz a pauta não é líder partidário. Quem faz a pauta do Congresso é o presidente da Câmara e do Senado. E aí ele manda a resposta clara. Vocês vão ter que fazer uma escolha, empresários. É o liberalismo, é a agenda Paulo Guedes, é a agenda reformista, ou vocês querem um comunismo? E aí tá dando ruim pra vocês. A água tá batendo na bunda, vocês estão vendo o dólar subindo. Para alguns é bom, para outros não é tão bom. É com vocês. Vocês têm 2 opções. Eu tô me comprometendo, eu tô vindo aqui. E eu falei para vocês, galera, Bolsonaro, eu ainda trouxe uma matéria pela primeira vez, uma exclusiva, antes do antagonista. Eu falei, ó, Bolsonaro tá conversando com o PSL, porque o PSL hoje formou um bloco, PSL, PTB e PROS, desliga do Centrão, e precisa desses votos para conquistar a presidência da Câmara. Eu falei isso, no dia seguinte, o antagonista soltou a matéria que Bolsonaro tinha tido uma agenda, um encontro fora da agenda com o Bivar. Eu falei, eu tô falando. O governo tá, eu falei, a cereja do bolo, presidência da Câmara, as coisas vão avançar, gente. Vocês às vezes podem olhar, tá complicado, tá isso. Fevereiro de 2021, acredita no governo. Agora é hora de pressão popular em prol do governo mesmo, falar, ó, galera, a gente tá fechado com o governo, as coisas tá pra frente, e cobrar deputado. A gente tem que cobrar deputado nessa articulação. Bolsonaro, vocês acham mesmo que o Lira foi pra São Paulo sem Bolsonaro saber? Vocês acham, gente?
Quem quiser achar que ache. Vamos continuar. E aí o que eu falei pra vocês da questão dos puristas versus os românticos. Saiu a matéria ontem. O Mourão disse que o governo vai comprar a vacina que o Dória quer. E ele fala, ó, essa questão é briga política com o Dória. O governo vai comprar. Lógico que vai. Já colocamos recursos no Butantan para produzir. O governo não vai fugir disso. Aí você fala, pô, não acredito. Mais uma bola nas costas. Mais uma bola nas costas? É, velho, foi mais uma bola nas costas. Só que aconteceu. Poucas horas depois, Bolsonaro já veio a público e falou, ó, amigo, ó, caneta é minha. A caneta Bic é minha. Essa foi a fala do Bolsonaro lá porto R7. Aí você vê, ó. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa sexta-feira que cabe a ele o poder de decisão de compra ou não das doses, que deverá ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. E aí que eu digo a questão dos puristas e românticos. Mourão falou que talvez em... Ô, rapaz, eu não botei, eu não acredito. Não acredito. Eu botei a notícia repetida. Ah, é porque eu achei que eu apaguei e deixei, porque a matéria do antagonista sobre a questão da vacina estava melhor. Mas saiu a matéria na Gazeta, em outros locais também na Veja, que Mourão falou que ele está pensando em não ser, talvez ele não seja vice-presidente em 2022 e ele possa vir como senador pelo Rio Grande do Sul. E eu vi o pessoal nas redes falando o seguinte, ah não, a gente tem que se empenhar para derrubar o Mourão. Então uma amiga minha falou, eu falei, cara, não é bem assim. Não é bem assim. Por mais que a gente tenha crítica, hoje eu acho que principalmente agora nas eleições municipais, e a gente tá no poder dessa vez, tem que respirar e falar, peraí, não vou votar em Mourão, vírgula, caso tenhamos um candidato melhor. E aí que a gente fala da questão dos puristas e dos românticos, os idealistas. Gente, num cenário Rio Grande do Sul, senador, que a gente tem um Mourão, que pode ter os problemas dele, tem as ressalvas, todo mundo sabe das ressalvas do Mourão, mas do outro lado você tem um candidato do PT, um candidato do PSDB ligado a Dória, um candidato do PSOL e outro do PCdoB. Vocês vão votar em quem? Tem alguma dúvida que é o Mourão? Então, eu acho que tá cada dia mais claro que política é política, militância é outra coisa, militância política já é até mais próximo, mas tem a militância, sabe, de pautas, de ideologia, tem os intelectuais. Gente, cada pessoa tem a sua função. Cada pessoa tem a sua função. O intelectual é o cara que tem que olhar o perfeito, ele tem que mirar na perfeição, ainda que não seja alcançável. Ele tem que mirar lá e falar, ó, o nosso norte é esse aqui. A gente tem que seguir para esse caminho. A pessoa da militância tem que dar força para aquilo ali começar a penetrar na camada popular, formar o imaginário popular, né, como um todo da sociedade, e o político tem que se virar para tentar fazer algo naquela direção. Mas cada um tem o seu processo, gente. Não podemos ser mais puristas, românticos, ideólogos. Pelo menos não na hora de falar de política. Na hora de discutir pautas, ideologia, conservadorismo, mas sim, são campos diferentes. Não dá pra confundir as coisas. Política não é assim. A gente não vive um governo de plebiscito. Não é leis que são plebiscito até perto de plebiscito. Quem vota são deputados e senadores. Goste ou não goste, é do PSOL, é do PTB. Do PTB não, quem tá votando com a gente? Do PDT, sempre confundo essas siglas. Do PT, PCdoB, esse pessoal todo, gente. Então, vai vendo, o cenário tá bom, é porque sai muita matéria o dia todo, que coloca a gente na narrativa que a gente fica assim nervoso, mas não tá tão ruim. Aí você vê, ó, mudando de assunto para falar de esquerda, veio o Paulo Pimenta para falar o seguinte, ó, vejam o prestígio do Bozo ontem no final da solenidade do Planalto. Aí coloca lá no Planalto, o pessoal lá cumprimentando, de boa. Bolsonaro responde com isso daqui, ó, mandou um vídeo, aqui, ó, tô no Maranhão, beleza? Tô aqui, ó. Aqui o meu prestígio. O prestígio que eu preciso é esse, amigo. O prestígio que eu preciso é esse aqui. E o que eu preciso não é apertar a mão nem nada. O que eu preciso é que as pautas sejam votadas, que eu possa governar, que as reformas também sejam aprovadas. O governo agora está assim, simples e direto. É executivo. O Bolsonaro não é mais um legislador. Bolsonaro não é mais deputado para subir bancada, obstruir o que ele fez de forma maravilhosamente bem no passado. Quem não lembra do kit arco-íris que Bolsonaro segurou, né? Tancou sozinho. Sozinho não, teve ajuda, mais Feliciano, isso aqui, mas, pô, foi o mito. Agora, executivo, gente. Executivo não é legislativo. É completamente diferente. E o presidente, por ter passado tanto tempo na Câmara, talvez no início tenha tido assim mais um problema. Porque é diferente. É diferente mesmo. Na hora que você tem que comandar, cara, comandar é difícil. E sabe o que é mais difícil? Dizer não. Dizer não é uma coisa muito complicada.
E aí, quando eu digo pra vocês lá no início, que eu falei que a esquerda avança, a gente vai falar várias coisas da esquerda agora, o pessoal já pegou aquela questão do Guaraná Jesus e já vai fazer agora um filme que não é pra contar a história do Guaraná Jesus. Eles querem fazer proselitismo político. Você vê, ó, que a declaração sobre a ofensiva de Bolsonaro deve servir para colocar ainda mais em evidência o pensamento progressista do inventor do Guaraná Jesus. Então você vê, ó, ele não quer contar a história, eles querem botar em pauta o pensamento de esquerda do cara que inventou o refrigerante. Aí você vê, ó, olha as características que eles querem destacar. O dono, né, da farmácia, o do Jesus, fez como Jesus. Ele importou da Alemanha uma máquina de água gaseificada e começou a produzir gasosos. Ateu, ele não permitia a seus funcionários repetir a expressão graças a Deus. É isso aqui que a Globo quer destacar. E vai sair um filme. Mas distribuiu os lucros com os trabalhadores e já pagava o 13º salário muitos antes de vir a lei. Olha só, sabe? O proletário detém os meios de produção, né? O chefe que está distribuindo o lucro. Não existe a mais-valia do Marx. Olha só o discurso político. Apesar de nunca ter se filiado ao Partido Comunista, Jesus era de esquerda e chegou a ser preso após a intentona comunista, uma tentativa de insurreição revolucionária capitaneada por aliados da União Soviética que fracassou em 1935. Você vê como são as coisas? Ainda diz, ó, ele também, ó, era um mecenas, dava dinheiro a artistas e era proprietário de um pequeno acervo de obra de artes. É a esquerda, estão pintando a esquerda. Bolsonaro é o contrário de Jesus, disse Fernanda, em alusão à ideologia conservadora abraçada pelo presidente. Ele não respeita os maranhenses. Eu não trouxe essa matéria só para falar que a Globo tá chorando, mas porque isso vai se tornar um filme. A esquerda está produzindo um filme. Eu tô tentando fazer qualquer coisinha. Eu quero fazer alguma coisa, gente, pra... assim, o mínimo. Até fiz uma live ontem que derrubou 2 vezes. Teve tempestade aqui na Austrália, chuva de granizo. Mostrei até no Instagram lá, o bicho pegou, caiu 2 vezes, mas quem viu uns 15 minutinhos, viu aí qual é a minha ideia aí para os próximos dias, próximas semanas. E olha só, esquerda de novo, produzindo joguinho, que vários jogos vão jogar. Cosmocrates, será lançado para PC em 5 de novembro. Renato avisa, né? E olha só, esse joguinho basicamente traz uma deliciosa dose de humor irônico ao viciante gênero de quebra-cabeças ao colocar o jogador na pele de um descascador de batatas no universo alternativo onde a União Soviética nunca caiu. Em suma, do dia para a noite você é transferido de suas tarefas batatônicas e atividades batatísticas para pilotar um drone de montagem e construir naves espaciais numa série de missões com quebra-cabeças para resolver. Tudo em nome da glória da pátria-mãe e do socialismo espacial. O pessoal de esquerda tá aí, né? Firme e forte. Nem por um único dia eles descansam. Cara, e aí, gente? É por isso que eu digo que isso aqui que a militância tinha que combater. Os militantes de esquerda estão produzindo. Os militantes de esquerda estão produzindo. Olha só, revista Vogue. Hétero, casado e pai de 3 filhos. Esse engenheiro americano tem um guarda-roupa que confronta estereótipos. Aos 61 anos, ele incorpora livremente saia lápis e salto alto no seu dress code. E tem apoio da mulher e dos filhos na escolha dos looks. Revista Vogue e Brasil. Sabe? Alta costura. Não sei o que vocês acham. Achei bem fashion. Achei realmente bem fashion. As pernas toneadas, panturrilha assim, ó, trabalhada. Tem cara aí que dá uma corrida, uma malhada. E aí... O que foi que eu falei pra vocês ontem? Filipinho Neto e o Glenn. Falei pra vocês que ele já montou a cama de gato pra ele sair por cima, independente do cenário. Diante lá das postagens que ele fez, que ele afirmava que tudo ou quase tudo pode ser feito para garantir a vitória da esquerda sobre a direita, né? E falando aí do Glenn, como é que ele faz isso? Como que ele faz isso? Ele não pode. Há poucos dias das eleições, um jornalista da equipe decide publicar uma matéria devastadora contra o opositor, o cara de esquerda. Não pode, sabe? Tem que censurar. E aí, eu vou trazer de novo porque teve a repercussão de figuras políticas como o Fábio Faria e o Carluxo. O Fábio diz o seguinte, ó. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão só valem se for contra o Bolsonaro. Parabéns pela coragem de revelar o seu apoio à censura e à manipulação da informação. E o Carluxo diz, ó,
Pelo menos um progressista já admite abertamente ser a favor da manipulação e da censura para fins políticos e ideológicos. É um avanço. E neste caso não tem problema. É fake news do bem. Me disseram que apagou, mas temos o print. E sabe qual é uma coisa interessante, gente? É eu ver uma postagem do Fábio Faria. O Fábio é a cara do Centrão. Vocês vão dizer que o Fábio Faria não é a cara do Centrão? Mas você vê, assumiu uma posição do governo e realmente você vê que ele está empenhado. Ele está empenhado. Vem, faz uma postagem, faz outra. Você compara, por exemplo, o Fábio Faria com o Ricardo Barros. O Ricardo Barros fala, pô, não tem aqui muito espaço para ideológica no Congresso. E o Fábio Faria fala, velho, isso aqui, pô, fake news não dá. Pô, o que é fake news? Onde é que termina a liberdade de expressão? Pô, eu acho que essa PL 2630 não tá tão boa. Ó, a questão do 5G é do presidente. Então você vê, gente, Bolsonaro, ele tá resgatando muita gente, mas muita gente mesmo. Quantas pessoas que hoje são de direita, Bolsonaro roxo, não eram eleitores do Lula? Quantas? Muita gente do Centrão. Não é Bolsonaro que caminhou pro centro. Bolsonaro trouxe para a direita. Isso tem que estar claro na mente de vocês. E aí, olha só. Aí lá vai o Filipinho, do longo do dia, né? Ele apagou os posts e já ficou amiguinho do Glenn. Ele foi lá e pergunta. Pergunta sincera, Glenn. Se você tivesse em mãos uma informação que você tivesse certeza absoluta que faria o Bolsonaro ganhar as eleições, porque arruinaria o opositor aos olhos do eleitorado por algo que nem é tão grave assim, você publicaria? E alguém fala, sem dúvidas. A gente não pode fingir apoiar a democracia e depois exigir que os jornalistas ocultem informações que o público tem o direito de saber sobre políticos poderosos. Você quer que os jornalistas manipulem o público em vez de informá-los. Eu não acredito nisso. Olha que cama de gato. Olha que cama de gato. O Filipinho se coloca como interessado. Inclusive ontem ele terminava falando que eu posso mudar de opinião. É só meu primeiro pitaco. E o Glenn se coloca como um defensor da verdade e da democracia. E aí depois vem, ó. Eu não quero nada. Eu estou só tentando entender esse mundo e tentando moldar minha opinião a respeito. E aí o Glenn diz, ó, essas questões são complexas demais para discutir no Twitter. Ficarei feliz em discuti-los com quem quiser em um local melhor para ter discussões como esta. Eu entendo a sua perspectiva, só acho que é perigoso tentar colocar jornalistas nessa função. Você me apresentou pontos muito bons de reflexão. Vou apagar os tweets que fiz sobre o caso e vou pensar sobre isso. Vou te procurar no WhatsApp para a gente bater um papo, se você permitir. Quero aprender mais sobre isso. Aí o Glenn vem, valeu, muita admiração. Aí a grande mídia fala, nossa, olhem só. Vocês têm que aprender com o Felipe Neto. Vocês têm que possuir humildade de mudar de opinião quando vocês estão errados. Humildade, o rapaz é muito humilde. O rapaz é muito humilde. E aí ele vem, termina, apagou e fala, ó. Depois de uma breve conversa aqui no Twitter com o Glenn, foi apresentado uns pontos interessantes de reflexão. Como falei, estou sempre disposto a mudar de opinião, principalmente quando se trata de algo que sou leigo. Vou estudar mais sobre isso. Até lá, apaguei os tweets. E o que foi que eu falei ontem? Ele fez essa postagem, eu falei, ó, gente, ele fez essa postagem para colocar uma cortina de fumaça na questão aí da eleição americana. Vai passar aí uns 5 dias, a reeleição no máximo é dia 3, ele vai fazer uma postagem, vai desaparecer, ninguém mais vai discutir da questão da eleição, vai ficar discutindo sobre a opinião dele, o comportamento dele, acabou. A cortina de fumaça funcionou, conseguiu o que ele queria. E o Carluxo diz, ó, após defender censura e manipulação de informações para influenciar eleições a favor de suas preferências e ser rechaçado até pelos amigos, o menino aprendeu algo, não sobre liberdade, mas sobre esquerdistas nunca poderem falar abertamente o que pensam sem maquiar para parecer bom. E aí, vem lá o Glenn depois, né? Olha só, gostaria que mais pessoas fossem como Felipe Neto e estivessem dispostas a fazer isso, e eu me incluo nisso. Estar aberto a outras visões nos faz crescer. O Twitter seria um lugar melhor e nosso discurso político mais saudável. E aí quando eu falo para vocês que a esquerda está se juntando, isso daí parece que a esquerda está brigando ou parece que elas estão fazendo, sabe, cavando a falta, sabe, caindo assim na grande área, assim ó, eu vou cair na área, tu vai bater o pênalti no canto e eu vou agarrar. Mas... sei lá, vou agarrar e vou bater pra frente, tu vai fazer o gol de novo. Mas foi quase lá, eu quase defendi. Isso aqui, cara,
estão aqui no troca-troca, trocando público, engajamento. Isso aqui é tudo armado, tudo montadinho, montadinho. E aí, sobre grande mídia, olha só o seguinte para você ver como são as coisas, pra gente ir até mudando um pouquinho de assunto. Aqui você vê o antagonista, dia 23 de outubro, às 11h34 da manhã. Em queda, nas pesquisas, Russomano passa a defender vacina e se descola de Bolsonaro. 30 de outubro, 7h02 da noite, o antagonista. No rápido encontro, a equipe de campanha do deputado aproveitou para gravar vídeos do presidente em apoio ao aliado. Peraí, o que foi que mudou o antagonista? Passou 7 dias, agora mudou? É só para desidratar? É só para desidratar o Russomano? Você vê como é narrativa. Lembra da primeira, né? Que ele cedeu o cargo, que Bolsonaro cedeu cargos pro Centrão. Olha aqui a outra. Os bônus milionários de Carluxo. É o Robin Hood do Minecraft. E aí, a Axarita diz o seguinte, né? O velho truque de somar tudo o que todos os funcionários receberam ao longo de 18 anos para simular valores altos. Quando se faz as contas, muitas vezes não se chega nem a R$1.000 por mês. Trata-se de uma manipulação cretina, canalha e manjada. É o antagonista o tempo todo. E aí o antagonista soltou essa matéria sobre o Ramos. Olha só. A fritura do general Ramos, que estaria com os dias contados no governo. Ainda que eu tenha inúmeras ressalvas sobre o Ramos, tudo tem um limite. Vamos combinar que tudo tem um limite. E aqui você vê, ó. No dia 21 de outubro passado, um importante assessor do presidente confidenciou a um amigo. Que assessor? Que amigo? O antagonista descobriu como? Olha só, né? Segundo Desleitor, é o Desleitor da revista Folha de São Paulo, da Folha de São Paulo, do jornal, né? E aí, o assessor confidenciou que o Ramos estava com os dias contados. Olha só. O general, segundo esse assessor, guardava arquivos de áudios de conversas reservadas entre ele e o Bolsonaro. O Bolsonaro foi grampeado pelo Ramos. Grampeado. O ministro teria feito sobre isso com o intuito de registrar que suas ações, principalmente as que envolviam indicações políticas para cargos públicos, eram todas de conhecimento do presidente. Os arquivos em seu poder provariam isso. Olha só. Visto por outro ângulo, as gravações, se existissem mesmo, existe ou não existe? Porque aqui ele fala, ó, guardava arquivos, se existissem mesmo. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem, né? É aquela matéria que tá o cheiro e o faro da narrativa. Também trariam à tona um monumental escândalo e, sem sombra de dúvidas, fulminariam a carreira do general. O que é fato é que esse enredo, narrado precisamente dessa maneira, chegou ao conhecimento da chamada ala ideológica do governo. Eu não vi ninguém do governo da ala ideológica falando disso. E eu converso com algumas pessoas. Ninguém sabia disso. Eu perguntei, eu falei, cara, essa matéria aqui sobre alguma coisa? Não. Isso sobre... Não. Pode ter isso acontecer? Pode ter. Agora, olha como a matéria é desenhada, do início ao fim, sabe? O antagonista traz alguns furos, realmente. Mas, vendo tudo que o antagonista vem soltando, gente, eu só consigo acreditar que é mais uma tentativa de criar o caos na base do governo. Eu fico olhando às vezes para as redes, quantas e quantas vezes o pessoal não cai na narrativa, sabe, do antagonista. E aí, olha só, o Carluxo pergunta, será que algum calça encravada ou alguém da nova esquerda, Iron, Biografia, Mutreta, Alicate, Gulosinhos, irão falar algo ou só vale carcarejar nas situações que conhecemos? Aí você vê, ó, funcionários da Secretaria de Saúde de São Paulo fazem festa em sede de coordenadoria regional em meio à pandemia. Vai ter notícia antagonista? Não vai, não importa. E aí, pra gente fechar a questão da esquerda, a gente indo pro final do vídeo, correr aqui agora, o presidente do partido Ciro Gomes diz ser pouquíssimo provável a aliança com Lula em 2022. E olha só, acho pouquíssimo provável uma aliança porque o PT não vai aceitar ser vice do nosso partido, né? Do PDT. Tá até errado aqui, ó. PDT, a Globo escreveu errado. Bela Megali. Não vamos abrir mão da candidatura própria. Vai ser o Ciro. Isso não tem volta. O PT tem uma linha comportamental que não aceita apoiar ninguém. É até hoje assim. Ontem aprendi do PT e disse que representação com o Ciro, participou de desculpas do Lula, isso, aquilo, outro. Pessoas próximas ao ex-presidente afirmaram que ele não autorizou a fala da deputada Gleisi. A manifestação também foi vista como um gesto para a militância. A Gleisi está jogando por dois lados. Os dois lados, porém, elogiaram a retomada do diálogo. Lula e Ciro estavam rompidos desde 2018.
E aí o Jornal Globo soltou a matéria do Merval Pereira falando o seguinte, ó. A proposta da reunião entre o Lula e o Ciro Gomes, depois de troca de acusações que se intensificaram a partir de 2018 e vão narrando os fatos, poderia ser uma boa notícia para a esquerda caso não tivesse sido atropelada por ninguém menos que a presidente do partido, do PT, no caso a Gleisi, que não tem luz própria e não faria isso sem um consentimento de Lula. Olha só, eles agora vão botar um alvo em Lula. Gleisi disse que qualquer acordo depende de um pedido público de desculpas de Ciro a Lula, o que parecia um encaminhamento de acerto com vistas a uma candidatura de esquerda que pudesse fazer frente ao presidente Bolsonaro. E acabou sendo mais do mesmo, com o PT querendo se impor como protagonista da esquerda, o que impediu uma união em 2018. Quantas e quantas pessoas eu mostrei para vocês falando, o PT tem que ceder, o PT tem que ceder, o PT não pode ser protagonista. Olha qual é a queixa do pessoal de esquerda. O PT tem que baixar a bola, vocês não são mais protagonistas e vamos tirar o Lula da jogada. Eles querem tirar o Lula e botar o PT, sabe, em coadjuvante. E aí você vê, ó, Ciro Gomes jantou com Haddad, aí ele começa a fazer os relatos de como foi que aconteceu as coisas em 2018, como foi a briga, na casa do Chalita, bababá, tititi. E aí, ó, nesse encontro, como já relatado aqui anteriormente, Ciro conta que partiu de Haddad a proposta para que fizesse uma chapa em comum. E aí pinta, olha só, a imagem que Haddad é o cara do diálogo, enquanto Lula... Não, o Lula não. O Lula, amigo. Aí, ó, esclarecendo que não estava falando em nome de Lula, mas do próprio Haddad. Você vê, né? Pô, o Lula não quer, o Lula não deixa. O Lula está atrapalhando a esquerda. Eles querem tirar o Lula. Eles estão vendo que o Lula está virando um empecilho, sabe, para a formação da frente ampla. Dias depois, no caso desse jantar, partiu do economista Bresser Pereira a proposta para que Ciro Gomes se encontrasse com Delfim Neto, uma pessoa que Lula ouvia muito. Mais uma vez aparece o Lula. No estádio Delfim, para minha surpresa, disse Ciro, em vez de estar no programa de governo, a conversa foi direto para a política. Delfim perguntou se eu estava disponível, lembrando, olha só, que Fernando Henrique Cardoso havia escrito um livro, Crise em Reinvenção da Política Brasileira, defendendo uma o quê? Frente progressista ampla de centro-esquerda. Frente ampla. Frente ampla. Frente ampla. Que nós estávamos falando a mesma coisa. Então, ó, Haddad é um democrata, o Ciro também, o Fernando Henrique, agora o Lula tá atrapalhando. O Lula tá atrapalhando. Olha a mensagem que a esquerda vem dando para o Lula. A esquerda tá se renovando, gente. A esquerda fez uma autocrítica. Eles viram que Lula está sim queimando o filme da esquerda. Lula não tem mais essa força que ele tinha. Eles estão vendo que, ainda que Lula possa ter uma força com o pessoal, sei lá, no Nordeste, isso, que lugar, amigo, não vale a pena, sabe? Os prejuízos são muito maiores. Tem gente que vai associar a esquerda a Lula. E pode sair uma forma de mudar a visão que a sociedade tem da esquerda. Falar, ó, a gente da esquerda, a gente não aceita mais o Lula, nós mudamos. A esquerda fez autocrítica, eles estão avançando. Mas diante da reação corporativa da Gleisi, tudo indica que a eventual aliança não resultará, pois não acredito que Lula imagine o PT sendo vice. Mais uma vez falando de Lula. O grande erro de Lula em 2018 foi não ter apoiado Ciro, talvez viabilizando uma aliança de centro-esquerda, mas o PT não dá sombra para ninguém. Lula não permite que nenhuma liderança cresça ao lado dele. Lula, 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 Lula. E olha o diagnóstico final. A única chance de haver entendimento para 2022 é Lula continuar inelegível e o PT resolver apoiar o Ciro. Chance remotíssima. A esquerda se livrou do Lula. A esquerda se livrou do Lula, meus amigos. Tá tentando. Só dar notícias rápidas agora pra gente ir... Ainda tem muita notícia. Elona Sabo, lançando um vídeo aqui, ó, agradecendo a Vera Magalhães por estar divulgando o livro dela, ainda diz, ó, que responsa. O livro começa a chegar nas mãos das gigantes da formação de opinião. Ai, gigante, meu Deus. Barroso estava aí na live, que aconteceu inclusive no canal History Brasil, falando sobre os limites do discurso de ódio nas redes sociais. Tava o Barroso com o pessoal da esquerda. E o History Channel ocultou a resposta. Olha que resposta. Seus esquerdinhas... né? Ofendendo. E depois ainda teve outra live sobre cancelados. Como impedir o linchamento virtual em 2020.
E aqui tava a agência de fact-checking, Thiago Ronda, aquele cara da área de TI, que vai ajudar o Barroso na implementação do voto do futuro, voto digital, voto pelo celular, todo mundo aí junto e misturado. Ainda sobre eleições, gente, isso aqui me preocupa um pouco. Saiu o Ibope, eu espero que isso não seja números reais, porque Eduardo Paes, primeirão, cresceu 2%. O Crivella também cresceu 2%, só que a Marta Rocha empatou com o Crivella e vem subindo 6 pontos. Ou seja, cara, a gente pode ter um segundo turno da esquerda, Foro de São Paulo, Ciro Gomes, Marta Rocha contra Eduardo Paes. O cara que teve as buscas e apreensões poucos dias atrás. Tá complicado. E aí o Crivella tá mesmo tentando, foi em Brasília, fez café da manhã com o Bolsonaro, gravou vídeo com o Bolsonaro, tá empenhado. Depois, saiu outra matéria de São Paulo, essa daqui também eu fico um pouquinho preocupado, por quê? Covas 26%, Russomano 20%, Boulos 13%, França 11%. Gente, o Russomano não está em primeiro lugar, me preocupa. Na minha visão, se Boulos não for pro segundo turno, que eu acho que não vai, eu acho que os votos do Boulos, eles serão transferidos pro Bruno Covas, porque a esquerda sabe que Russomano representa Bolsonaro. E se isso acontecer, o Covas, se ele tem 26, ele já pula para 39. Fica faltando 12%. O França tem 11. E aí o negócio começa a ficar complicado. O pessoal do França é meio a oposição do Covas, né? Que é a oposição ao Dória. Talvez vote no Russomano. Mas tá complicado. O desenho de São Paulo tá começando a ficar preocupado. Eu não consigo acreditar que o cara que soldou porta de estabelecimentos comerciais, tudo que o cara fez em São Paulo, sabe tudo, o cara vai ser reeleito. Eu não acredito. O cara que tá vindo São Paulo para outro país. Mas Bolsonaro segue aí otimista e diz o seguinte, ó. A gente vai ganhar nos 2 municípios. Falando sobre Rio e São Paulo. Eu realmente espero que o nosso presidente seja certo. E aqui mostrando, ó, mais vantagem de se ter um presidente. Podem falar o que for. Bolsonaro fez de tudo para fazer que o nosso país continuasse funcionando. Em nenhum momento, ele chegou a cogitar fechar as coisas. Nenhum. Quem fechou foi o governador e prefeito. É o tempo todo ele pedindo para abrir. Já aqui, ó, o Boris Johnson, conservador, como se dizia, Inglaterra, né? Tá lá. Tá considerando fechar, né? Nas próximas semanas, fechar tudo de novo. Vamos fechar, fazer um lockdown aqui de novo. Vamos meter aqui um lockdown aqui de novo no país. Situação complicada, viu? E aqui, só notícia rápida pra gente terminar. O pessoal da Secom pegou Alexandre Garcia. Bom demais, né? Alexandre tem uma capilaridade grande, um nome conhecido, para ler as historinhas e divulgar o programa Conta Pra Mim. Gente, esse programa está revolucionando a educação brasileira, principalmente de crianças, no sentido a leitura e alfabetização. Se você ainda não viu, se você tem preguiça de ler para seu filho, entre, tem a história lida, podcast, aquela voz bonita, um negócio, minha voz fina, desafinada, sobe e desce, falo cantando, às vezes não falo o dedo gerúndio, né, falando, andando, baiano sabe como é baiano. Mas, pô, Toquinho, Alexandre Garcia, mostre pro seu filho, você não vai se arrepender, cara, não vai, é um dos melhores programas lançados pelo governo e é gratuito, você acessa na internet, vá por mim. E aí depois, várias informações. O Alexandre desceu inúmeros comentários, leu uma historinha lá, falou, eu tô lendo como se fosse pro meu netinho. E notícia aqui, indústria, olha só, indicador de certeza de economia cai pelo 6º mês consecutivo. O mundo real de empregos, que você recebe a bumbufina para comer a pizza, sabe, no final de semana com seu filho, com sua esposa, e quem sabe fazer um agrado pro cachorro, dar uma latinha de alguma coisa, não dar uma ração, fala, não, eu vou dar o resto da comida hoje, eu não vou congelar para comer amanhã, cachorro. Toma aqui um pedaço de carne. Então, a economia tá melhorando, gente. 300 mil empregos no mês de setembro consolidado, saldo positivo, desemprego caindo. E eu quero terminar meu vídeo de hoje mostrando aqui a baiana, que foi a óbito na França, vítima de um ataque aí, né, muito complicado, de um pessoal aí que às vezes não tem tolerância. Deixou para trás filhos, o próprio Eduardo Bolsonaro traz aqui, ó. E aí o Paulo diz, Simone Barreto Silva, brasileira, cuidadora de idosos, negra, veio a óbito ontem na França enquanto rezava a missa. Morreu dizendo, diga a meus filhos que eu os amo. E ninguém protestou, as minorias não foram lá, as feministas, movimentos, e tá aí. Baiana, brasileira, Salvador, minha conterrânea. Pra estar aqui, né, a família, tiver alguém no Brasil, não tiver. Esse aqui, gente, é as coisas que
eu esperava que a esquerda, sabe, prestasse uma solidariedade, mas a gente vê todo dia o que realmente a esquerda quer. Mas é isso, meus amigos. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu. E se puder, dá aquela compartilhada.